Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nessa oportunidade de aprender um pouquinho sobre o assunto Acidente da Razão. Esse é o nosso livro. Eu vou explicar o que nós tratamos que seja o acidente da razão, né? Porque esse termo usado pelo Gabriel Martins para comentar sobre o tema suicídio. Nós estamos aí no Setembro Amarelo e trabalhar o tema a prevenção do suicídio é uma das lutas da doutrina espírita. Nós temos como função de consolador trazer luz sobre a vida para que a ideia suicida não permaneça junto de nós. Embora tenha crescido muito, os índices são altos, nós trabalhando com a psicografia, automaticamente a gente tem essas informações, né, de pessoas que nos buscam, cujos entes queridos tenham partido da terra pela ação das próprias mãos. Um termo que a gente usa muito. Né? Sair da terra pela ação das próprias mãos. Nem sempre a própria vontade. Nós dividimos o suicídio no mundo espiritual em duas formas. Né? Uma definição para a gente poder estudar o tema baseado no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. O suicídio voluntário, pela vontade da pessoa, ele é motivado pelo orgulho. Ou seja, a pessoa passa por uma aprovação grande, ela não aceita a aprovação e ela tira a própria vida. Ela perde o dinheiro, não quer viver aquela situação. Ela está vivendo um momento de vergonha, de sofrimento, ela não quer enfrentar, mas está lúcida, ela não quer enfrentar a sociedade, não quer enfrentar o problema, então ela escolhe tirar a própria vida pensando que vai acabar com o problema. E isso é tratado no livro Memórias de um Suicida e outros livros. O livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral, tem, se não me engano, 26 casos de suicídios motivados por orgulho. Por que o orgulho? O orgulho não deixa a pessoa receber ajuda, ela não aceita ajuda. Então, quando a pessoa chega no mundo espiritual e ela tirou a própria vida por orgulho, ela é orgulhosa, ela não aceita ajuda. Por isso que ela não recebe ajuda. Não é porque não foi oferecido, é porque ela não aceita. Nós vamos ver no livro Memórias do Suicida que há pessoas lá, trabalhadores da Virgem Maria, oferecendo auxílio e eles não querem. Tentem ajudar alguma pessoa muito orgulhosa. O que ela fala para a gente? Pode deixar que eu me viro. A pessoa está precisando, a gente sabe que ela precisa, porque esse orgulho, gente, é o orgulho somado com a vaidade. O orgulho em si é algo que engrandece. Por exemplo, eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho do meu trabalho. Não tem dois tipos de orgulho. Orgulho é um só. Mas por que Jesus, no Livro dos Espíritos, quando se trata das duas chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo? Porque o orgulho, quando ele é somado com a vaidade, que ele vira problema. Porque eu gosto do meu trabalho, eu faço o meu trabalho bem feito, eu tenho orgulho dele, está tudo bem. Mas quando soma com a vaidade, eu gosto do meu trabalho, eu faço ele bem feito porque eu sou melhor que o outro. Entende? Que complicou. Eu já sou melhor que os outros. Então, quando eu estou motivado pelo orgulho, somado com a vaidade, como Deus pode deixar eu passar um problema desse? Eu não mereço, eu não aceito, entende? Porque eu sou muito grande, eu me enxergo maior, é aí que está o problema. Então, o suicídio, quando ele segue pelo orgulho, a pessoa desencarnada só não recebe ajuda porque ela não aceita. Nós vamos discorrer melhor. E o acidentado da razão, que é o tema desse livro aqui, são pessoas que deixaram a vida física pela ação das próprias mãos, mas a vontade não é dela. Por exemplo, a pessoa estava passando por uma depressão muito forte, a pessoa estava com algum transtorno, tipo transtorno de personalidade borderline, que tem como principal sintoma a ideação suicida. A pessoa está passando por problemas psiquiátricos, psicológicos,
uma separação de um ente querido. Então, esses sentimentos, ela tira a vida, mas impulsionada por algo externo. Não é por orgulho, é por sofrimento. No Livro dos Espíritos, quando pergunta Allan Kardec, pergunta, os loucos, hoje não usa mais a palavra louco, né? Tem outros nomes clínicos, mas a época, os loucos podem ser, que tiram a vida, a própria vida, podem ser considerados suicidas? Qual que é a resposta? Não, por não possuírem a faculdade da razão. Mas tiraram a vida, mas não tinham razão, não sabem o que está acontecendo. Não existe criança suicida. Criança não tem razão desenvolvida. Ela não pensa com toda a clareza para fazer isso. Não há, mas há crianças que saem da terra pela ação das próprias mãos. Então esse tema ele é muito delicado. É claro que não adianta uma pessoa tirar a vida e dizer assim, olha, é acidente da razão, foi o Newton que falou, vai ficar tudo bem. Porque nós somos medidos pela nossa intenção. O mundo espiritual nos vê pela nossa intenção. Esse tema, ele não é gostoso, mas ele é necessário. Se nós não entendermos o acidente da razão, não entende o Livro dos Espíritos. Porque não pode ser 8 ou 80. Quantas pessoas boas que nós conhecemos que tiraram a própria vida e foram boas a vida inteira? Será que essa pessoa não merece nada de auxílio? Tem que ficar em lugar escuro, tem que ficar sofrendo, não há perdão, não há nada. A nossa consciência, que é onde estão gravadas as leis divinas, e por isso nós não temos como fugir da lei divina, ela tem um recurso na consciência que é fantástico. Ele é nosso amigo. Esse recurso chama-se remorso. Ele é um recurso da consciência nos trazendo de volta para a nossa originalidade, para o nosso reequilíbrio. Então, sendo um suicida motivado pelo orgulho e a vaidade, ou sendo um acidentado da razão, cuja motivação é externa, ambos serão cobrados por sua responsabilidade, pelo seu grau de comprometimento. Ninguém passa ileso. A consciência, através do remorso, vai nos despertar. Quando a pessoa foi vítima 100%, ela não tem o que pagar. Vai pagar só até onde ela poderia ter evitado. Cada lugar, né, cada criação, cada cultura é de uma forma. Por exemplo, hoje eu tenho percebido que os adolescentes têm namorado cada vez mais cedo. Né? Antigamente, casava-se com 12, 13, 14 anos. Casava com os pais em torno, outra cultura, outra educação. Mas hoje namora bem cedo. Eu não estou aqui para dizer o que é certo ou errado. Estamos falando de idade. Então começa a namorar jovem demais e não tem maturidade para administrar. Será que um menino de 14 anos, 13, consegue administrar a separação do primeiro amor que ele achou que era para sempre? A primeira namoradinha ou o primeiro namorado? O sonho? Será que eles conseguem administrar? Será que eles sabem que conhecerão outros afetos para frente? É claro que não. Não tem maturidade para isso. E quando termina um relacionamento, muitas vezes a gente vai dizer assim, para de sofrer, tem tanta menina aí, tanto menino, mas ele não quer outros, ele só conhece aquela. E para nós está tudo bem, ele vai recuperar. Dentro dele tem uma ideia suicida. Se eu não posso ter, eu não quero viver. A mediunidade, né? Principalmente a mediunidade, todo mundo tem mediunidade, vamos tratar ela por sensibilidade, ela é um facilitador. Quando eu psicografei esse livro aqui, ele tem 22 capítulos e foi escrito, psicografado em 22 dias. E da metade para frente eu psicografei ele em São Paulo, mais especificamente no Guarujá, no 17º andar do edifício, onde havia acontecido um acidente da razão. O familiar tinha desencarnado. Não ali, mas o apartamento era dele, eu estava com a família dele.
E durante uns 15 dias, eu sofri um assédio espiritual negativo muito intenso, com ideias suicidas. Muito. Até chegar ao ponto de eu dizer para o Dimas, que é meu mentor, você faça alguma coisa que eu não aguento. Eu não tinha ligado o livro, o trabalho à situação. Eu falei, eu não estou suportando. Nem barba à época eu não tinha, eu não podia cortar porque eu pensava, eu vou me cortar. Se eu estava dirigindo o carro, eu pensava, eu vou jogar o carro. E vinha esses flashes na cabeça, sem controle. Se eu estava no estado do passageiro, eu pensava em me jogar. Todo tipo de pensamento vinha, e constante, eram ideias lançadas. Chegou um ponto, falei, eu não aguento mais isso aqui. E falei para o Dimas, nosso mentor, e ele me disse o seguinte, eu permiti esse assédio para que você pudesse entender o que essas pessoas sentem. É muito difícil controlar, porque o pensamento vem com a nossa voz. É um sentimento, não é só uma ideia, uma frase. O obsessor, né, porque a obsessão é a grande líder, né, do acidente da razão. São muitos obsessores. E os obsessores vão nos impulsionando. Porque quando há um suicídio motivado por um obsessor, o que está dizendo para Deus? O problema nem somos nós. Você não fez nada, você não tem poder, eu estimulei e ele fez. Por que você não impediu? E a família pode pensar o quê? Eu rezei tanto, eu fiz tanto, eu fazia caridade, nós éramos do bem, eu eduquei. A questão nem somos nós. É para que a gente pense que Deus não fez nada. É a treva. Quando não é assim que aconteceu. Os bons espíritos lutaram tudo o que eles puderam, respeitando o nosso livre-arbítrio. Porque a pessoa ela é iludida a fazer isso, é enganada. Nesse livro aqui vocês vão encontrar um caso do Bruno. O Bruno é um jovem, eu posso falar dele. Todos os livros do Gabriel, ali fora tem os outros livros do Gabriel Martins. Todos os personagens, vamos chamar de personagem, são verdadeiros. Não tem nenhuma construção aqui, nenhum personagem foi inventado para ilustrar o livro. Todos os espíritos que participam, a família sabe e autorizou. Por isso que está aqui. O Bruno, que está aqui, e os outros acidentados da razão, que estão nesse livro, estão porque a família permitiu. Né? A Paula, a mãe do Bruno, e o Alexandre, o pai, que eram os donos do apartamento onde nós fotografamos o livro. O Bruno, quando nasceu, com 2 anos de idade, a mãe separou do pai, porque o pai era alcoólatra, ela não queria que ele tivesse nenhum tipo de influência espírita, criou o Bruno na evangelização infantil. O Bruno tinha por hábito ler livros e esquecê-los, qualquer lugar, para que os outros pegassem. Livros espíritas. Um menino muito bonito, 24 anos, uma namorada linda, morava numa casa de 3 andares, maravilhosa, um lugar imenso, lindo, uma mãe incrível, o Alexandre, que era o padrasto, mas que é o melhor amigo dele. O Bruno era feliz, teve uma depressão, pós-separação de um namoro, foi no psicólogo, se recuperou, e era um menino alegre, viajou o mundo. Bruno não tinha problemas com dinheiro, não tinha problema com aparência, porque era muito bonito, nem com saúde. Ele não conheceu a escassez. Bruno era feliz, muitos amigos. Uma vez escreveu uma carta para a mãe, dizendo que ia tirar a própria vida. E estava bem, rasgou a carta, jogou fora, ele e a mãe, e deram risada. Você está doido, uma coisa dessa? Passou. E um dia o Bruno, em casa, 2º piso, a moça que trabalhava na casa era médium, tinha mediunidade, e estava o caseiro, os 3. E ela ouve pessoas, voz de mulher, voz de homem, de várias pessoas gritando dentro de casa. Ela falou, mas que estranho, só não tem essas pessoas aqui. E ela foi à porta, a porta estava trancada. E ela pediu ao caseiro que botasse uma escada, falou, entrou alguém, no centro de São Paulo, e o Bruno havia tirado a vida sentado no chão. Era só erguer a cabeça.
e ela ouvia a voz dizendo assim, essa história está no livro, tá? Puxa, segura, não solta, mas não tinha ninguém para falar isso. Então não tinha razão, não tinha motivo, nada. E o Bruno escreve no livro que ele descobriu que estava fora do corpo quando ele estava do outro lado. Ele não viu essa parte, ele estava meio inconsciente. O acidente da razão, ele não só circunscreve a pessoa tirar a própria vida, mas também vale tirar a vida do outro. A pessoa com transtorno psicótico ou droga, quando ela está sem razão nenhuma, uma pessoa que não tem hábito, uma pessoa... Como que essa pessoa fez isso? Porque ela também estava motivada por forças externas. Desde criança, eu vou falar uma frase bem caipira aqui. Eu ouvia da minha mãe assim. Uma frase é até pesada, não vou falar para vocês entenderem o que quer dizer. Não brinca com faca que o diabo atenta. Minha mãe sempre falava isso para nós. E tem uma sabedoria por trás, né? Eram os obsessores, que ela não sabia que existia isso. Às vezes tira a vida do outro, como assim? Era parente, era amigo. Como é que isso aconteceu? Os obsessores, gente, os espíritos que não adquirem evolução, eles querem trazer para a Terra o caos. Aí alguém me pergunta, mas esse que foi acidente da razão e tirou a vida do outro, ele vai responder pela justiça do mesmo jeito aqui na Terra, porque não tem como ser diferente. Mas no mundo espiritual é outra história. Não, por isso que não dá para julgar. Nós não podemos dizer assim, olha, tirou a vida, vai para um lugar escuro e sofrimento. Porque nós não sabemos a causa, a força, o que estava por trás disso. Nós não podemos ser ortodoxos ao ponto, não, tirou, acabou, eu não concordo com isso. Nós temos que concordar ou não. Nós temos que seguir o conhecimento. E o conhecimento nos mostra. Eu vou ler um trechinho daqui, que eu não vou lembrar, do prefácio desse livro, só para vocês terem uma ideia de que... Eu vou ler, é rapidinho. Estou sendo o relógio ali. Amparo divino. Há os que erram, pondo em risco vidas inconscientes, ferindo a natureza de pessoas pacíficas. Existem os que se tornam homicidas, extraindo a existência de companheiros com importantes missões. Encontramos toxicômanos que, ao se alternarem psiquicamente, destroem a paz de familiares queridos que lhes são devotados irmãos. Enxergamos sexólatras que, através do abuso sexual, ferem a intimidade de irmãos e irmãs por puro egoísmo. Assistimos mentes muito evoluídas na intelectualidade se comprometerem com a produção bélica. Vez ou outra, nos deparamos com cônjuges infiéis que ferem a intimidade do outro, criando verdadeiros doentes mentais. Por ora, pegamos-nos diante de religiosos muito mais materialistas do que falta de fé. Não é difícil ficarmos em frente de verdadeiros lobos em pele de cordeiro, roubando a população com a desculpa de legislar a seu favor. Não faltam delinquentes que usam da honestidade dos outros para extrair a proveito próprio, roubam sem nenhuma reserva moral. Via de regra, todos esses recebem do alto, quando desencarnam, nova oportunidade para se refazerem e, através das reencarnações sucessivas, vão experimentando provas e mais provas até que possam se redimir dos seus delitos graves e iniciar um trabalho de aperfeiçoamento moral, fazendo da caridade a porta por onde devolvem com amor tudo aquilo que negligenciaram um dia. Quer dizer, todas essas pessoas que causaram mal, quando desencarnam, vão ser acolhidas, vão receber uma nova oportunidade através da reencarnação. Certo? Pensando por esse ângulo, os que partem pelas próprias mãos em atitude voluntária ou obsessiva, não são dignos também de nova oportunidade? Porque estes, fragilizados pelo moral,
ou feridos pela alucinação, não seriam merecedores do perdão que regenera a vida moral? Encontramos aqui mais um preconceito do que um conceito ideológico, mais ensinamento pelo medo do que a educação pelo esforço de cada um. Nós que estagiamos pelas imediações da terra, estamos sujeitos a tropeços que são gestos humanos de espíritos pouco evoluídos e não podemos de forma alguma pensar que Deus Pai age por pensamentos ignorantes quanto aos nossos. O amor do Senhor cobre a multidão de pecados com o véu da reencarnação, favorecendo-nos com nova oportunidade. Se tantas pessoas erram e fazem mal pra caramba, são perdoadas, vão para uma colônia, passam um período no umbral, fica lá um pouco. E, na verdade, só vai para o umbral aquele que orgulhoso, tá? Só o orgulhoso vai para o umbral. Por quê? Porque ele não aceita ajuda. Lembra disso. O bandido que fez mal é orgulhoso. Ele não quer trabalhar, ele quer pegar do outro. Então é por orgulho. Eu não vou trabalhar se eu posso pegar? É orgulho. Por isso que vai. Eu vou passar o outro para trás, por quê? Porque eu não quero fazer direito, eu não preciso. Eu sou diferentão. Orgulho. O problema é orgulho. O orgulho somado à vaidade, lembra disso. Orgulho somado à vaidade é o nosso maior problema. Pensa diferente. Só para falar um pouquinho de orgulho, que tem tudo a ver com o nosso tema, olha o orgulhoso, assim. Se uma pessoa me chama a atenção, faz uma coisa negativa comigo, eu posso dizer assim, por que você está falando assim comigo? Eu não aceito que você fale assim comigo, não tem sentido você falar assim comigo. Eu estou defendendo o meu orgulho, o meu brio pessoal. Agora, se eu somar o orgulho e a vaidade, olha como é que fica. Quem é você para falar assim comigo? Já rebaixei o outro. Vira a diferença? Eu falei a mesma coisa. Quando a gente fala isso para os outros, quem ele pensa que é para falar assim comigo? Orgulho e vaidade, umbral na certa. Choro e ranger de dente. Se tiver os dentes. A gente não tem noção. Nós, como espíritas, numa doutrina de consolação, e que naturalmente recebemos na casa espírita pessoas que devolveram entes queridos pelas próprias mãos, de forma voluntária, por assassinato, por causas naturais. Nós temos a obrigação de entender sobre isso. Tem um caso de uma menina que, esses 15 anos que ela desencarnou, pelas próprias mãos, ela tinha 15, evangélica, e a mãe foi procurar uma casa espírita, ela é minha amiga, e pedir ajuda. E o dirigente da casa espírita simplesmente disse para ela, a sua filha vai ficar 100 anos no umbral, porque ela tirou a própria vida. Que triste, né? Será que ele consolou? Será que ele ajudou com essa informação? Será que essa mãe está feliz? Será que essa mãe pelo menos sentiu acolhida, abraçada? Claro que não. Nós temos a obrigação de pensar diferente. Eu não estou dizendo que é certo tirar a vida por nenhuma razão. Mas nós somos motivados a isso muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. A gente julga muito fácil os outros. Eu na psicografia eu vejo muito isso. A pessoa tira a vida do filho. Aí o outro vai lá e faz uma palestra imensa sobre perdão. E às vezes não perdoa nem o vizinho, quer que o outro perdoe o assassinato. Dá licença. Pensa bem. Para falar de perdão tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Deus perdoa tudo. Porque o perdão divino é a oportunidade do recomeço. E por que nós não podemos dar a oportunidade do recomeço para os outros? Não precisa ser em nossa vida. Porque a gente pensa que perdoar é perdoar e sair feliz da vida junto, jantando junto. Não tem nada a ver com isso. Tanto é que o Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele divide o perdão em duas partes. Perdoai e reconciliai. Mas perdoar já não é reconciliar? Não é pleonasmo. Não é. Você pode perdoar, seguir a tua vida, ou o outro segue a dele. Para mim, perdoar é abandonar o desejo de vingança. Já está bom. É o máximo que a gente vai conseguir. Muitas vezes nós não perdoamos nem a nós mesmos.
Porque a gente aprendeu que perdoar tem que esquecer. Perdoar tem que ser um Alzheimer, né? É o único jeito. Total, amnésia profunda. Isso não é perdão, a gente não consegue isso. Aí a gente pede coisas para poder entrar no céu, não vai ninguém nesse perdão aí. A gente não tem capacidade. Tem que entender, perdoai e reconciliai. Eu vejo as pessoas no atendimento fraterno. O casal está separando, a mulher está apanhando, ou vice-versa. Não pode separar. Porque se você separar na outra vida, você vai estragar a programação reencarnatória. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Você está propiciando um feminicídio. Que a pessoa está apanhando até morrer. Não tem isso. Você está apanhando, você vai sair daqui, vai procurar uma delegacia, chama Maria da Penha. Bota ele na cadeia. É lei, o Espiritismo adota isso. Porque não existe um adulto batendo no outro. Mas eu tenho ciúme, vá se tratar. Eu não tenho nada com isso. E para de achar que ciúme é prova de quem gosta. Ciúme é prova de dependência emocional. Fraqueza mesmo. Mas todo mundo tem um ciúminho. Ciúminho é bom. É bom até se apanhar, depois não é mais. Não é bom coisa nenhuma. Bom é ter segurança, autoestima, não depender de nada, andar com confiança, está solto aí no mundo, vai com Deus, mas volta também com Deus, sem problema. Eu fico pensando se eu tivesse ciúme. Eu tinha enlouquecido, eu nunca sei onde está, nem com quem está. E ele também não sabe onde eu estou. Sempre viajando separado, se ele fosse motivar. Por que eu estou falando de ciúme? Porque ele motiva as tendo a razão. Porque todos os sofrimentos motivam isso. Eu atendi um caso lá no Sul agora. Uma separação, o moço separou. Ele não aceitou, ele tirou a vida da ex-mulher, do pai e da mãe dela. Aí depois vem a consciência, na hora, né? Com remorso, ele tirou a própria vida. Você acha que ele estava em sã consciência? A pessoa que ele cresceu juntos, ele era amigo da mulher dele antes de casar com ela, ele cresceu com ela, ele tinha um tipo de afeto, mas as trevas soprando. O Emmanuel do Chico tem uma frase que diz assim: toda ideia que lhe surge de salto, cuidado, que surge na cabeça, ela pode não ser tua, tanto para o bem quanto para o mal. Eu vou resolver agora, eu vou fazer, calma. Você pode estar fazendo coisa errada. Nós temos que refletir sobre as coisas. O acidente da razão, ele acontece num segundo. É um segundo. A maioria não deixa texto. Eram pessoas boas. Boa ao extremo, não era só boa, é maravilhosa. Pessoa incrível. Mas por quê? Porque fez. Porque não foi ela que fez. Eu tenho uma analogia que eu faço, mas dentro da razão assim, uma pessoa dormindo, a pessoa está dormindo, você bota uma arma na mão dela, põe na mão dela, encaixa. Aí você pega o teu dedo, põe por cima do dedo dela e puxa o gatilho. Está na mão dela, mas não foi ela. Isso é acidente da razão. Acidente da razão é quando você está brigando com alguém, está nervoso, discutindo um assunto que deveria ser bom. Dentro de casa, uma coisa comum. Eu estou te falando, você não entende, você fica nervoso, pega o celular, joga. Isso é acidente da razão. Você não faria isso sem estar nervoso. E você se arrepende rapidinho. Só no iPhone, mais rápido ainda. Você se regenera. Só no iPhone. Entende que nós cometemos acidente da razão sempre? Bloqueia os outros rápido. Acidente da razão. Está com ódio. Esses acidente da razão. Nós somos perigosos. E quando a gente abre a mente, a gente diz, eu nunca faria isso. Cuidado. O Chico Xavier tem um depoimento dele, que o Chico sempre foi no barbeiro. E eu sempre pensava, o Chico era tão pobre no barbeiro, reclamava de tudo. Que era pobre, que tinha 15 crianças para tratar, ia no barbeiro. E eu sempre pensei nisso. Chico, tá idoso. O Chico não fazia barba, porque ele tinha desejo de se cortar. Bom, se tentar o Chico, não falo mais nada, né? O que sobrou para nós? Sabe aquela história do Chico? Que ele ia trabalhar, o obsessor ia acompanhando ele. É uma história que fica bonitinha contada, né? Duro ele que viveu. O espírito acompanhava ele até o trabalho, ia xingando,
falando impropérios verbais. É palavrão isso. Impropério verbal é palavrão. Ia xingando, e ele era educado, porque ele não entrava no trabalho, esperava o Chico sair. Voltava xingando o Chico. 5 quilômetros que o Chico ia a pé. O Chico já tinha uma idade. Imagina 5 quilômetros do Chico. Dá para xingar bastante. Esse espírito, na verdade, ele induzia o Chico a tirar a vida. Esse era o compromisso dele. O Chico sofreu a vida inteira com a ideia suicida. Mas não é a ideia de querer morrer. É essa vibração que eles emitem sobre nós. Sobre qualquer contrariedade. Não vale a pena essa vida. Essa terra está perdida. Esse Brasil está cada dia pior. Eu tenho uma raiva que fala isso. Eu acho o Brasil tão bonitinho. Ele está em transição. Para crescer tem que incomodar. Mas não é culpa do Brasil. É culpa nossa que habitamos, né? Habitamos ele. Somos nós que fazemos o nosso entorno, o nosso estado, o nosso país, somos nós. Não é culpa disso, do país. Ele é lindo, ele é neutro. É a gente que escolhe o que quer. O nosso universo pode ser bom. A gente quer um mundo melhor. A gente critica, a gente ataca, mas quantos separam o seu lixo? Que é reciclável, que não é? A gente vai varrer a calçada, a gente tem uma régua mental. Chegou na divisa, assim, a gente para de varrer a folha do lado de lá, ela que nem seja louca de pular para cá. É claro que ela vai vir, né? O vento traz. Se a gente catasse um pouco a mais, era mais fácil. A gente não constrói, a gente cria ambiente para obsessão. A gente permite, sem perceber, fica nervoso à toa, fica irritado à toa, responde muito rápido, não ouve áudio direito. Esses dias eu não ouvi um áudio direito. Eu tinha um velório em Neves, e tinha muita gente. E eu, como bom médium curioso, queria saber quem era, né? Aí eu mandei uma mensagem para meu amigo, que é enfermeiro e sabe da vida de todo mundo. Falei, Neto, quem desencarnou? Ele falou assim, o marido da Adriana. A Adriana era minha funcionária na Santa Casa, uma pessoa muito querida. Eu falei, eu vou lá. Porque ela era apaixonada nesse marido. Eu pensei um monte de coisa, falei, tadinha. E fui para o velório. Aí eu vi, assim, muita gente em volta do caixão, e a Adriana nos pés, assim, mas chorava muito. Falei, como é que eu chego lá? Não consigo chegar. Quando eu olho, assim, em pé do caixão, o marido dela. Falei, vou falar que ele está bem. Foi que eu pensei, vou avisar ele que ele está bem. Falei, como ele está bem, corado, bonitão. Quando eu olhei, a hora que eu consegui olhar o caixão, tinha um senhor. Falei, gente, tem uma coisa errada. Voltei no áudio. Como eu já ouço no e-mail para frente, o pai do marido da Adriana desencarnou. Era o pai. Eu só não escutei a parte de pai. Quando eu olho lá, o homem em pé, eu falei, ainda bem que vai me dar um de médio ali, não ia dar certo. Falei, seu marido está bem. Ela falou, ele está aí, ó. Isso é coisa, agora engraçada, mas eu passei vergonha. Mas poderia ser uma conversa que desse uma briga. Uma coisa errada. Tudo que envolve a nossa vida precisa ser cuidadosamente pensado. Porque as trevas, o mal, não brinca para nos confundir, para nos fazer pensar errado do outro, achar que os outros não gostam da gente, que estão falando de nós, que isso, que aquilo, o tempo inteiro. Então nós temos que cuidar. E a gente vai gerando acidente da razão o tempo inteiro, sem ser o de tirar a vida. Responde com estupidez, briga, não fala mais, não conversa, não gosta, se enche de milindre, eu não vou mais nesse centro aí não. Não me chamaram para dar passe. Nunca me chamam. A gente não consegue admitir que às vezes o dirigente, o coordenador do passe, ele viu que a gente não está bem. Chega bufando ali na porta. Visivelmente não está bem. É claro que não vai para o passe. Você já devia saber que não tinha que ir. Você estudou. Nós criamos um monte de problema. Como é que geram pensamento suicida? Quando a gente está deprimido, quando está baixo. Trabalhando com
com borderline, que é pouco conhecido, mas agora está mais falado, onde a pessoa explode num segundo, ela vai de 0 a 80, igual a Ferrari, é em segundos. Tá boa, tá braba, fica boa. Aí você não entende a pessoa, e nem ela se entende. Só que ela tem a ideia suicida, é do transtorno. Aí então assim, você tem uma vida linda, por que você faz isso? Por que você está pensando isso? Porque a pessoa tem um transtorno, ela não controla aquilo, gente. Por isso que não cabe julgar, cabe amar. Adolescente deixou o relacionamento, fica em cima. Ele é um ser fragilizado. Uma pessoa ficou viúvo. Eu atendi um caso de acidente da razão agora, 89 anos. Era só esperar um pouquinho. 89 é só esperar, não precisa nem ter pressa. Tirou a vida. No quê? E as questões físicas? Há uns 5 meses atrás, eu fui tomar passe. Nem eu me suportava. Sabe aqueles dias que você não quer se ver? Irritado, nervoso. Isso foi uma sequência de dias. Minha mãe falou para mim, você não está bom. Deus me livre. A mãe da gente fala isso, né? Tudo me irritava. Eu falei, não está certo, eu vou tomar um passe. Fui tomar passe com um amigo meu. Falei, vê quantos obsessores tem aí, que tem uma dúzia. Ele falou, não estou sentindo nenhum. Eu falei, então piorou. E essa situação persistia. E eu fazendo oração e faz evangelho no lar. Gente, eu vou no centro espírita todo dia. Não que eu não possa ser obsessor, mas não desse nível. Nada. Aí um amigo meu que é médico, espírita, disse para mim, você já fez seus exames de hormônios? Porque eu tenho 48, né? Eu falei, nunca fiz. Aí fui fazer. Eu não tinha hormônio, né? Testosterona 150. Isso gera estresse, dor de cabeça, não dorme, não acorda. É um obsessor a testosterona. E quantas pessoas não vão acidente da razão por isso? Pensem. Esse senhor de 89, será que não é isso? Que sentimentos gerou? Porque cada sentimento em nós é fruto de uma reação química. Né? Você bota lá serotonina, beta-endorfina, dopamina. Né? Bota uma música alta aqui, bota um louvor, desse mais conhecido que a gente gosta. A gente sente o Espírito Santo em nós na hora. Esteja onde esteja, o Espírito Santo tem que vir. Por quê? Porque a música alta, luz, piscando, gera dopamina. Eu vou fazer a prece depois no final, e vou fazer com essa entonação, vocês vão ver que gera dopamina. A gente sente assim uma presença espiritual. Na verdade, não precisa ter espírito nenhum. É o seu organismo gerando dopamina, que você se sente acolhido, amado. É o hormônio de felicidade. Eu vi uma pesquisa recente que você bota essa posição de mão aqui, ó, que a gente aprendeu a rezar desde pequenininho, ela gera dopamina. Ela é reconfortante. É ciência. É hormônio. Entende? Às vezes está mal. Procura um médico também. Não adianta só tomar passe. O passe vai te acalmar, mas ele não vai repor hormônio. Eu fiz reposição de hormônio, acabou. Durmo até demais. Estou paciente, até estou me estranhando. Muito paciente com o meu gosto. Muito tranquilo. Mudou tudo. Tudo. Muda tudo. A minha pressão... Um dia eu cheguei da sessão 24/14, depois da sessão de psicografia. Tive uma crise de angina por conta da falta de testosterona. Pensa num trem que dói. É crise de angina. Doeu tanto que eu passei até os números da senha, tudo dos cartão. Depois não desencarnei e tive que pegar de volta. Achei que eu ia desencarnar. Passei, falei, vou passar a senha, porque... Aí não desencarnei. Mas eu achei que ia. Porque dói, mas dói de verdade. A maior dor que eu vi na vida. Tudo por bendito do hormônio. Então fica a dica, né? Muitas coisas que estamos desenvolvendo, pode ser física, pode ser espiritual, pode ser cultural, pode ser energética. Tem que cuidar. Só não podemos julgar. Julgar. Porque no mundo espiritual, esse livro vai falar de uma colônia, um departamento espiritual, chamado Lar de Jesus, que é justamente acolhe os acidentados
da razão. E quem não concorda com esse tema, eu vou contar uma história do Chico, para a gente finalizar. Logo depois do desencarne do Chico, essa poesia de Maria Dolores, através do Chico, está no livro Momentos de Ouro, Madalena vai ao túmulo de Jesus, e quando ela se aproxima, ele diz, Madalena, ela diz, Senhor, eu conheceria sua voz entre milhões de outras vozes, mas o que fazes aqui, Senhor, que ainda não subistes ao céu, ao sol do sublime amor junto ao nosso Pai? Madalena, quem ama não esquece um amigo que cai. Quando despertei no túmulo, depois daquelas horas mudas de silêncio, ouvi o choro de um amigo que muito amei e que muito amo ainda. E desci às trevas abismais da consciência, a fim de encontrar esse amigo querido. Demorei-me a encontrá-lo, e quando o encontrei, amargurado e louco, ao ponto de não mais me reconhecer, tomei-o nos meus braços até fazê-lo dormir e conduzi-lo num lugar de repouso e refazimento. E Madalena, como boa curiosa, Senhor, quem é a alma tão nobre que te fizeste descer antes de subir ao Pai? Madalena, depois daquelas horas mudas, desci a fim de aliviar a imensa dor de Judas, que Judas havia tirado a vida. Então não é todo mundo que vai ficar lá. Nós aprendemos no Espiritismo que céu é estado de espírito, não é? Inferno é estado de espírito, umbral é estado de espírito. É dentro da nossa consciência. Uma pessoa que está numa UTI, ela está boa ou ela está mal? De saúde ela não está boa, porque ela está na UTI, mas ela está muito bem acolhida. Você perguntar para ela, você está bem? Ela fala, não, estou com dor. Mas ela está no bom lugar. É isso que a gente precisa atender. É dentro da mente das pessoas. Sabe quando eu sinto que eu errei, eu estou com remorso, é eu. André Luiz, no capítulo 4 do Nosso Lar, quando o médico Henrique de Luna vai falar com o André Luiz, depois, o primeiro dia que ele é socorrido, e foi socorrido 8 anos depois, porque ele era teimoso e orgulhoso. Porque quando ele ia ao Nosso Lar, a mãe do André Luiz visitava ele todo dia, ele não via, porque ele estava tão nervoso, xingando, que ele não enxergava. O Clarencio estava do lado dele, e ele não aceitava ajuda. Quando ele caiu por terra, não tinha mais o que fazer, ele aceitou ajuda. Aí o Henrique de Luna, o médico, vai visitar e diz assim, analisa o André Luiz, diz assim, que pena que o irmão chegou aqui pelas vias do suicídio. O André Luiz desencarnou de câncer. Não, senhor, eu estou aqui a contragosto. Eu nem queria estar aqui. Lembro muito bem os curativos doloridos que eu passei. Eu não queria estar aqui, não. Aí o Clarencio intervém e diz assim, veja que o irmão é o suicida inconsciente. Levou a vida sem cuidados, né, exageros, orgulho. É nesse sentido que ele está falando. Ele não tinha consciência do que ele fez. O suicídio inconsciente, lá explicado, é quando a pessoa tem abusos sem saber, fumou demais, comeu demais, bebeu demais, era inconsciente. Ela não tinha intenção de tirar a vida, mas acabava tirando. E o consciente é quando a pessoa tirava lá, vou tirar minha vida. Hoje é o contrário. Não dá para dizer que fumar é inconsciente, porque tem atrás da carteira de cigarro tem uma pessoa desencarnando ali, bem feinha. Então, não dá para dizer que comer... Por que a minha pressão foi a 14? Por 24 por 14? Porque está gordo. Eu emagreci 13 quilos, já arrumou. Se alguém chama a gente de gordo, dá crime. A gente não assume nem o peso. Tá fazendo mal. Então não é inconsciente mais. O André Luiz tomava uísque, bebia, não sei o quê. Se beber, não dirija. Nós temos, então não é mais inconsciente. Agora, inconsciente é quando a pessoa está alucinada, transtornada, obsediada, aí ela não tem consciência. Ela não está consciente totalmente dela.
Quando a gente lê o livro dos Espíritos, nós vamos entender isso. Todo mundo vai acertar com a lei divina. E aquele que chegou lá por vias naturais pode estar muito mais complicado do que aquele que tirou a vida. Porque a história não é o último ato que vai valer, é todo o resto. Por isso não cabe a nós julgar nada. Nós temos que abraçar a família, orar por aquele que foi, emitir pensamentos de perdão, porque a gente fica com raiva da pessoa que estava doente. Amar, dizer para ele, ele existe, eu te amo, estarei contigo sempre. Um amigo meu, quando eu tinha 17 anos, ele tomou veneno. Uma criança, porque 17 anos, nos FIT é uma criança que ele tem. Ele teve uma desilusão, ele apaixonou pela cunhada, não contou para ninguém e tirou a vida. Durante 30 anos, eu orei por ele todos os dias, porque eu não tinha muito entendimento, esse entendimento. Eu tinha aquele outro entendimento que não tinha auxílio. E eu pensava, não é justo, ele chamava Nenê, é tão bonzinho, tão bonzinho. Um dia, numa sessão mediúnica, uma médium, que nem sabe quem é ele, nunca, nem tem conhecimento, incorporou um espírito nela, ele olhou para mim e falou assim para mim, sabe quem sou eu? Claro que não, né? Não tem nem como saber. Você lembra de mim? Fazer igual o Chico Xavier, meu irmão. Não, eu não lembro. Eu sou o Nenê. Eu vim te agradecer por esses 30 anos que você rezou por mim. A média nunca sabia disso. Ela não sabe até hoje, aliás. Agora ele reencarnou. Nasceu uma menininha, está com 1 ano. Ainda não conheço. 30 anos. Mas ele nunca ficou em sofrimento. Que aí ele contou, ele foi amparado imediatamente. Era uma criança, gente. O corpo não é uma roupa? Não é isso que nós aprendemos lá? Nosso Lar, primeira página do livro. Um século, um dia. 1 ano, 1 hora. Não tem lá aquela mensagem do André Luiz? Um corpo, uma veste. É tão bonitinho. Se o corpo não é uma veste, quando a pessoa tira a vida do corpo, o que ela rasgou? A veste. Só a veste, ela não morreu. Quando o nosso filho, você dá uma roupa para ele, ele rasga a roupa, o que você faz? Taca ele fora? Põe ele num quarto escuro? Vai ficar aí 100 anos? A gente vai comprar outra roupa, mesmo que seja mais inferior. E vai puni-lo. Olha o que você fez, tem que tomar cuidado, aí vai pesar a consciência, coitadinho, com 5 anos. Já cresce traumatizado. Você sabe que não tem dinheiro, pensa que é fácil ganhar dinheiro, já cria um trauma, aí lascou. O resto da vida ele vai transferir isso para o bisneto dele. Não é só a gente não dá outra roupa? A gente não perdoa? E Deus não. Deus é o cara mais chato do mundo, então. Não tem a onisciência dele, acabou. Deus sabe o que nós vamos pensar por toda a eternidade que nós temos. Deus não está, Deus é soberanamente bom e justo, por causa primeiro de todas as coisas. Deus não tem sentimento. Deus não é bonzinho, Deus não perdoa. Por que Deus vai perdoar se ele não for ofendido? Eu cresci ouvindo, Deus não gosta. Tudo que eu fazia, Deus não gostava. Deus tinha um problema comigo. Tudo que eu fazia, minha mãe falava, eu não fui santo, não. Olha, Deus não gosta, que Deus é esse? Eu vou trocar de Deus. Fui para o espiritismo, porque o Deus de lá gostava de mim. A gente cresce ouvindo isso. Imagina isso na cabeça de uma criança. É real. A criança não tem o lúdico aí. É real para ela. Então tem que ter muito cuidado o que nós estamos construindo dentro uns dos outros. Nós somos espíritas. Acreditamos que a vida continua, que a fé é no futuro. Vamos trabalhar para ninguém tirar a vida. Por que nós temos desobsessão? Porque esse livro aqui é um livro que todo espírita tem que ler, porque ele trata de obsessão. A ação de um pensamento sobre o outro. Eu tenho que entender disso. Meu amigo está passando por uma depressão, a gente acostuma com a depressão da pessoa, como se fosse normal ter uma depressão. Ter 15 anos com depressão, está errado. Ninguém é para ter depressão. A gente passa por ela. Toma remédio, a gente tem que sair dela. Não, a gente acostuma, até que acontece o pior, vamos dizer assim. A pessoa não suporta e tira a vida. Não tem que tirar a vida, não temos esse direito. Não nos foi dado
Ah, mas não temos livre-arbítrio? Não para isso. Não. Para tirar, nós não temos esse direito. A maioria que devolveu o ente querido jovem passou isso na cabeça em algum momento. A maioria. Eu falo porque eu ouço isso. E arrumaram forças na fé que tem, nos amigos, nos familiares, para permanecer. Nós temos um caso de um conhecido, do menininho lá de 4 anos que picou o escorpião, que o pai e a mãe tomou veneno. O pai foi e a mãe não foi. Está errado, está certo. Gente, enlouquece. Só quem devolveu um filho é que sabe desse negócio. É enlouquecedor. Não registra, o cérebro não funciona. Como é que vai julgar? Como é que, se a pessoa não controla e faz, a lei divina abandona ela? Bem feito, eu falei para você não fazer? É assim que funciona? A lei que é justiça, amor e caridade. A justiça de Deus, amor de Deus e caridade nossa. Temos como espírito ser mais amplos nesse assunto. Muito mais amplo. Nós estamos aqui para prevenir o acidente da razão, para combater o suicídio. Quando eu lancei esse livro, em 2018, 2019, tinham dados da ONU que era 1 no mundo a cada 40 segundos. E no Brasil a cada meia hora. Já mudou tudo isso. E eu não acho que melhorou. Porque eu tenho visto a idade diminuir. 12 anos. A gente tinha várias idades, mas 12 tem ficado muito. É muita internet, é muito tudo. É muito excesso que a gente não dá conta. Então, o acidente da razão previna. Veio uma ideia. André Luiz tem uma frase fantástica. Todo problema que torture a alma merece cooperação amiga para ser solucionado. Pede ajuda. Pede ajuda. Teve pensamento suicida, pede ajuda. Não brinca com isso. Não importa o problema que você esteja passando, o tamanho dele, pede ajuda. Pede ajuda. Pedis e obtereis. Mas não faça isso. Não permita isso. E aqueles que fizeram serão amparados. O tempo varia para cada um de acordo com a consciência, os valores, o moral que tem. Todos seremos amparados. Todos. Não só os que partiram pelas próprias mãos, mas os que vão no seu tempo. Ou os que têm o tempo abreviado por um assassinato. Quando a gente pergunta, todo mundo vai na hora certa? Não. André Luiz diz que 15% tem uma reencarnação completa. 85%. Não, André Luiz. Ou seja, de alguma maneira a gente abrevia. Quando alguém é assassinado, é a hora da pessoa? Claro que não. Não. O orgulho somado com a vaidade do outro causou isso. Ah, mas foi um acidente. Acidente é acidente. Eu estou falando de intencional. A arma disparou, acertou. De intenção? Foi porque ele não. Então é acidente. A menos que esteja brincando com a arma, né? Aí é outra história. Mas não pode pensar que tudo foi na hora. Não foi. Porque se a pessoa foi assassinada, o outro teve que reencarnar para ser o assassino. Não existe isso. Porque aí ele não tem crime. Ele veio para isso. Temos que estudar e pensar mais sobre isso. Esse tema é chato, ele não é gostoso, mas ele é necessário. Ele é fundamental. Esse livro tem ali fora. Sugiro que leiam. Criem um entendimento diferente. Que a casa espírita tem que ser um ponto de acolhimento para todas as dores. Todas. O nosso abraço tem que acolher todos. O nosso amor tem que atingir a todos. Se não dá para ser amor, pelo menos seja compaixão. A compaixão é o acolhimento empático. A gente acolhe se colocando no lugar da pessoa. É o suficiente. Amar, a gente não consegue. Não dá para amar quem está chegando, não sei nem quem é, mas dá para ter compaixão com todos e tratar bem, fazer da melhor maneira o que a gente tem que ter feito. Vamos prevenir os pensamentos negativos, combater o suicídio, cuidar dos acidentes da razão para não tê-los, melhorar nossa fé, nosso conhecimento, o nosso círculo de amigos, a nossa dependência emocional. A gente tem acesso a isso. Tem psicólogo de graça. E a gente tem que assumir que eles nos ajudam.
tem terapeutas de graça, centro espírita é cheio. É só a gente querer sair do lugar comum, sair da zona de conforto e procurar ajuda. Porque tem. A vida não vai acabar. Nunca. E por isso nós temos que tratá-la da melhor maneira possível. Nesse mês de setembro, que lembra a prevenção, vamos nos melhorar. Melhorando nossa moralidade, melhorando os nossos pensamentos, pedindo ajuda quando a gente não controla. O acidentado da razão é vítima. Lembrem disso. Ele é vítima. Sempre vítima. Ele não fez nada por querer. E nem sabia que ia dar nisso. Tá bom? Muito obrigado. Fica essa reflexão, né, pra gente. Bastante tema. Se puder ler o livro, leia o livro. Mas mude o seu entorno, a sua observação sobre esse tema. Porque às vezes é fácil condenar. Ah, é suicida? É fácil, é fácil. Eu quero ver cuidar da família. Ajudá-los a permanecerem de pé. E graças a Deus a psicografia consegue fazer isso, nosso trabalho. E esse livro tem ajudado muita gente. Todos os familiares que participaram desse livro estão de pé, estão fazendo palestra, e estão ajudando outras pessoas. Sinal de que o entendimento trouxe esperança, motivação e paz. Muito obrigado. Obrigado, Newton, por trazer essas reflexões, né? Que fica aí a ideia do acolhimento para o irmão, a irmã que partiu e os familiares que ficaram, né? E que nós possamos nos conhecer para que não caiamos no mesmo erro, né? E precisamos do apoio das religiões para nos orientar nesse caminho até Deus. Isso é o dever das religiões, né? Orientar as pessoas para o caminho até Deus. E a doutrina espírita dá esse caminho, dá essa orientação para que nós, nesse caminho, não tenhamos esses acidentes. A gente agradece aí o Newton, né? A agenda dele não é fácil, gente, para vir aqui. A gente agradece a ele por ter vindo. E vou dar um recadinho rapidinho, porque ele vai fazer a prece. Próxima semana, dá para colocar ali, Fábio? Ou Eduardo? Eu falei, o Eduardo, gente. O Eduardo que foi o mediador aí para trazer o Newton para nós aqui. Nós vamos ter semana que vem o Marcelo Badoco, aqui de Birigui, né? A harmonização vai ser da Ariane Bego. O Newton falou que ele vai cantar aqui na prece, né? Mas vai ser... a gente vai ter a Ariane fazendo a harmonização aí, né? Sexta que vem. Agradece aí a todos que estão presentes, os internautas, né? A gente também agradece. Os pais pegar ali as crianças, os anjinhos, na evangelização, tá? Vamos sortear aqui os livros do Newton, né? Lá na entrada tem outros livros dele, que a gente aconselha a aquisição. Depois ele vai estar lá para dar um abraço, autógrafo e tudo mais. Primeiro vai ser o da palestra, Acidentes da Razão, número 17. E o outro... vai lá. E o outro é um lançamento, número 64. 64. E o último, que foi o primeiro livro do Gabriel, Esperança Além da Vida. A Vida Sempre Continua. Número 78. Ali, Newton. E agora, o Newton, gentilmente, quem quiser passar pelo passe, depois da prece do Newton, nós vamos baixar a luz e pode ir para o passe e depois dar um abraço no Newton lá na frente. Obrigado, viu, Newton?
abaixar a luz. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre amado e bendito. Vamos confiar na sua presença de amor, de esperança e de paz. Senhor, nós confiamos no teu abraço, na tua luz bendita, Senhor, que emana do teu coração e com certeza nos faz mais felizes. A tua presença nos encoraja, nos estimula, expande a nossa consciência, Senhor. E assim podemos seguir, sabendo que estás conosco, Senhor. Que onde quer que estejamos, somos amparados pelas tuas forças. Os nossos pés sustentados, Senhor, por ti. A nossa mente vibrando o amor que o Senhor nos oferece. Queremos sentir, Senhor, em nós o aconchego da tua doutrina, do teu evangelho. E onde quer, Senhor, que possamos ir, possamos também espalhar as palavras de reconforto e de paz. Que todos aqueles que encontramos possam também sentir a tua presença, Senhor. Nunca estamos só. Tu estás conosco, Senhor, acalmando a nossa mente, acalmando o nosso coração, inspirando-nos para a transformação pessoal. Sê conosco, Senhor, em todos os instantes da nossa vida, em nosso lar, junto de nossos familiares tão queridos, que possamos sentir a tua presença, Senhor. No nosso trabalho, onde extraímos o pão de cada dia, que o Senhor se faça presente, não só por nós, mas por todos aqueles que estão conosco. Em nosso corpo físico, a nossa saúde, que a tua presença restaure as nossas células. Em tudo, Senhor, a tua presença é necessária. Obrigado por nos ouvir, por nos acolher, por nos abraçar. Que seríamos de nós sem ti, Jesus? Sem o aconchego que o teu amor nos traz e nos enche de esperança e nos ilumina. Obrigado, Mestre. Obrigado à nossa Mãe Maria Santíssima, ao nosso Pai maior, Deus, aos nossos anjos guardiões, familiares queridos do mundo espiritual. Obrigado a todos que se interessam por nós, no sentido do nosso progresso moral. Obrigado a todos vocês que aqui estão. Sintam-se amados sempre, porque estamos todos juntos na terra para o nosso progresso e haveremos de voltar para a vida maior, um pouquinho maior do que chegamos. Muita paz a todos, muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus.